Olá pessoal, esse é o vídeo de número 8 e nós iremos ver hoje sobre a criação. Eu gostaria que vocês acompanhassem, a partir de agora, um pequeno vídeo com a narrativa de Gênesis capítulo 1. Para que a leitura não se torne cansativa, eu elaborei um pequeno vídeo com a narrativa de Gênesis capítulo 1 para ficar mais leve de ouvir e para que a gente possa adentrar aos estudos das 10 perguntas, ok? A partir de agora, acompanha essa narrativa. Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou.
Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Bom, acabamos de ouvir a narrativa de Gênesis capítulo 1, uma narrativa um pouco extensa, mas preferivelmente é bom que se leia o capítulo 2 e o capítulo 3 para que a gente entenda melhor sobre o estudo de hoje, ok? Então vamos para a pergunta número 1. Qual foi a primeira obra de Deus no tempo? A resposta está em Gênesis capítulo 1, verso 1. A criação dos céus e a terra. Está escrito: No princípio criou Deus o céu e a terra. O que é criar? Essa é a pergunta de número 2. O que é criar? Criar é o ato de Deus pelo qual Ele, por meio do poder de sua palavra, chama à existência as coisas que não estavam aí. O texto de referência está em Hebreus capítulo 11, verso 3, Jeremias capítulo 10, verso 12 e João capítulo 1, de 1 a 3. Em Hebreus 11, 3, diz assim: Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Em Jeremias 10, 12, diz: Ele fez a terra com o seu poder, Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. E em João capítulo 1, um texto muito conhecido, diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. E diz mais: Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Pergunta de número 3. O que Deus criou? A resposta: todas as coisas, os céus, o firmamento, a terra e todas as criaturas no céu e na terra. Pergunta de número 4. Quanto tempo demorou Deus para criar todas as coisas? A resposta: 6 dias, limitados por manhãs e tardes. O texto de referência está em Êxodo, capítulo 20, verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O que Deus criou nos primeiros 3 dias? A luz, o firmamento, os mares, a terra seca e todas as plantas e árvores. Como está escrito em Gênesis capítulo 1, de 1 a 13. O que Deus criou nos últimos 3 dias? Essa é a pergunta de número 6. Ele criou os grandes luminares, peixes, pássaros, animais terrestres e ao homem. O que significa dizer
que Deus descansou ao sétimo dia? Primeiro, que ele cessou de fazer a obra da criação. E segundo, que ele se regozijou em tudo o que havia feito. Como está escrito em Gênesis capítulo 2, dos versos 1 a 3. A pergunta de número 8, ela diz: o que significa que Deus viu tudo o que havia feito e que isto era muito bom? A resposta: que toda a criação se adaptou perfeitamente ao propósito para o qual ele designou. O texto de Apocalipse capítulo 4, verso 11 diz: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. A pergunta de número 9. Qual é o propósito de Deus na criação? A glória do seu nome através da manifestação do louvor da sua majestade. Como está escrito no Salmo 8, verso 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. A última pergunta, a pergunta de número 10, ela diz: como somos capazes de entender essa obra? A resposta está em Hebreus capítulo 11, verso 3. Por fé. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Esse assunto sobre a criação, que acabamos de ver em 10 perguntas e 10 respostas, ela nos leva também a algumas considerações. Não é um assunto tão fácil quanto parece, e é um assunto que muitas vezes causa polêmica. A propósito das discussões de criacionismo versus evolucionismo. Então, toda discussão sobre criação, sobre criacionismo, está basicamente em Gênesis, nos primeiros capítulos. Aqui eu fiz alguns apontamentos sobre algumas considerações que eu gostaria de compartilhar a partir de agora rapidamente. A primeira questão que se levanta é o seguinte: será que o relato da criação em Gênesis é um mito? Para muita gente, Gênesis não passa de uma lenda de contos e parábolas. Para muita gente, os primeiros capítulos de Gênesis não são fatos reais. A primeira consideração é que os relatos da criação dia após dia, para alguns, eles interpretam como sendo eras e não dias. Essa é a primeira objeção. É impossível que Deus tenha criado o mundo em ritmo de dias, em intervalo de dias, e sim em intervalo de eras. E aí muitas teorias se encaixam e ficam mais agradáveis de interpretar. Alguns pensam assim. Só que em Êxodo capítulo 20, o capítulo que trata sobre a lei, em Êxodo capítulo 20 vai associar o sábado, o descanso, que faz parte da lei de Deus, ao descanso do sétimo dia do relato de Gênesis. Isso é muito importante observar. Ora, se na lei de Deus, em Êxodo capítulo 20, há uma referência sobre um dia de descanso, nós temos que entender que em Gênesis capítulo 1 não se trata sobre eras, trata-se sobre dias. Outra observação é que em Mateus 19, verso 4, o Senhor Jesus Cristo, ele questiona alguns interlocutores naquela ocasião sobre a questão do divórcio, e ele cita
Gênesis capítulo 1, ou melhor, ele cita Gênesis capítulo 2, verso 24. Quando ele questiona os fariseus sobre o divórcio, ele diz: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Jesus Cristo, fazendo uma observação, fazendo uma referência a Gênesis capítulo 2, verso 24, quando ele cita que há um Criador e que esse Criador fez o homem e a mulher. O apóstolo Paulo faz uma citação similar, dizendo que o homem e a mulher, quando casam, tornam-se uma só carne. 1 Coríntios 6,16. Paulo está afirmando a mesma ligação que há em Gênesis sobre o primeiro casal. Quando Jesus e Paulo fazem referência ao primeiro casal criado por Deus, nós temos que ter a confiança na palavra de Deus e pela fé que Deus nos dá, essa fé que testifica em nossos corações que é verdade. Nós não podemos duvidar do relato de Gênesis. Não nos é dado esse luxo de duvidar do relato de Gênesis. Porque o apóstolo Paulo e Jesus Cristo fazem referências a Gênesis. Nós temos que entender que a criação é um relato histórico, real e literal. Ora, existe um raciocínio simples para isso. Se o relato de Gênesis capítulo 1, capítulo 2 for um relato real e não mito, nós temos que entender que as figuras que estão escritas, as figuras que estão citadas em Gênesis, ou são real ou não são. E aí levanta-se uma dúvida: será que Adão era uma figura histórica, real e literal? Vamos ver isso em poucos pontos. Primeiro ponto: Gênesis é um livro que faz parte do Pentateuco. E se no Pentateuco tiver alguma fraude, se tiver alguma história que não seja verdadeira, então o relato de Adão sobre a criação e sobre a queda não passa de folclore. Outro ponto: toda teologia cai por terra se a queda de Adão não foi um evento histórico, literal e real. Nós iremos tratar em outro vídeo somente sobre a queda, mas no momento nós estamos associando a historicidade de Adão com a historicidade da criação de Deus. Toda a teologia do Novo Testamento revela Cristo esmagando a cabeça da serpente, que representa a vitória sobre Satanás. Textos como Romanos capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 11 e Romanos 16. Todos esses textos estão relacionando Cristo àquela passagem de Gênesis nos primeiros capítulos. Aqui cabe uma observação. A teologia, ela não nega que haja poesia, simbolismo, alegoria nas escrituras. Mas nem tudo é poesia, simbolismo ou alegoria. O Antigo Testamento, ele proclama Deus como o Senhor da história e nunca como uma mitologia. Deus não é como se fosse um Deus da mitologia grega. No Antigo Testamento, a Bíblia revela um Deus pessoal, um Deus real e não um mito. Outra objeção comum sobre a narrativa dos primeiros capítulos de Gênesis é que essa narrativa ela contradiz a teoria da evolução, que ela é comumente defendida pelos ensinos da ciência. Por que da ciência? Porque se a teoria da evolução fosse verdade, isso seria uma boa resposta.
Porém, a teoria da evolução, hoje, ela é anticientífica e ela é antibíblica. A evolução é um mito ateísta. Se eles nos acusam que a criação é um mito teísta, nós podemos dizer que eles praticam um mito ateísta. A evolução está baseada numa filosofia subjetiva. Nessa lição de hoje, não cabe entrar em tantos detalhes, mas na internet vocês podem pesquisar criacionismo versus evolucionismo e vocês irão encontrar muitos e muitos artigos e debates sobre o assunto. Outra objeção levantada é que Gênesis não é uma narrativa histórica, mas uma narrativa poética não literal. É importante dizer que não há característica de poesia hebraica nos primeiros capítulos. Os especialistas em hebraico afirmam que não é poesia, é uma prosa. Em hebraico, a escrita que está em Gênesis, nos primeiros capítulos, é em prosa. O que está escrito são acontecimentos reais. Se quisermos fazer um levantamento teológico, histórico, sobre a criação, é recomendável fazer um levantamento histórico sobre as primeiras criaturas humanas. No caso, sobre a historicidade de Adão. A primeira evidência bíblica sobre a historicidade de Adão são as genealogias. Nós iremos encontrar genealogias em Gênesis capítulo 5, verso 3, 1 Crônicas capítulo 1 em diante e Lucas capítulo 3, verso 38. Em Gênesis capítulo 5 há relatos sobre a idade de um desses homens que gerou filhos e a idade e o número de anos que o pai viveu após o nascimento dos seus filhos, até a idade que o pai morreu, está registrada. Ora, se há registros sobre o tempo de vida, sobre o número de anos que o pai viveu nessa genealogia do capítulo 5, isso não se parece com mito. Isso não se parece com a linguagem poética. Isso se assemelha a relatos históricos. Em Lucas 3, há uma lista genealógica que traça a linhagem de Jesus até Adão. Se essa lista é uma fraude, o livro de Lucas é uma mentira e o Evangelho é um mito ou uma mentira. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, especialmente dos versos 12 a 21, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 22, e os versos 45 a 49, o apóstolo Paulo considerava Adão como uma pessoa histórica. Se o apóstolo Paulo considerava Adão como uma pessoa histórica, nós entendemos que o relato de Gênesis, que os relatos que estão em Gênesis, nos primeiros capítulos, são fatos. Em Atos 17, 26, Paulo pregou para os gregos que todas as nações têm uma só origem. Se Paulo está se referindo ao mito, como é que acreditariam quando ele apresentou a ressurreição? E ele apresentou a ressurreição no mesmo contexto, no mesmo sermão, que está lá em Atos 17, 31. Outro ponto que reforça a historicidade de Adão é que Adão é comparado com Cristo. Em Romanos 5, Paulo compara Adão com Cristo. Se Gênesis capítulo 3 não é uma narrativa genuína, todo o argumento de Paulo cai por terra. Toda a teologia do pecado e da redenção passa por isso. Pensa bem, como acreditar numa expiação histórica para desfazer uma queda mitológica? Em 1 Coríntios 15, Adão está relacionado à ressurreição.
E Cristo é chamado de o segundo Adão. Então, concluindo, Adão não pode ser considerado um mito. Se Adão não pode ser considerado um mito, a criação é comprovada. O relato da criação é comprovado. Ou o relato da criação é comprovado, ou toda a teologia do Novo Testamento cai. Eu espero ter ajudado em argumentar em alguns pontos, algumas objeções comuns sobre o tema criação. É um tema que merece mais aprofundamento, mas aqui eu pontuei alguns aspectos comuns, ok? Então, pessoal, nos encontraremos na lição 9, se Deus quiser, onde iremos tratar sobre a providência de Deus, um tema também muito bom. Muito obrigado por acompanhar até aqui, que Deus abençoe e até lá.